Nesse vídeo eu vou tratar sobre um assunto muito importante, que é a massa efetiva dos elétrons dentro de um material no estado sólido. Então veja bem, a gente já fez várias exemplificações do que são as bandas de valência e condução. Eu vou mostrar essa ilustração mais simples, para que a gente possa entender aqui a banda de valência, onde as ligações químicas estão acontecendo, tá? E a banda de condução, onde a gente tem algum desses elétrons livres. O que a gente quer fazer é promover o elétron 10, que está ocupando algum nível de energia específico aqui nessa banda, para que ele possa efetuar a condução, né, se movimentar livremente nessa banda aqui, na banda de condução. Mas com isso, quando isso acontece, você deixa para trás um espaço vazio onde o elétron estava ocupando e deixou de ocupar. De uma maneira pictórica, seria mais ou menos assim. Nós temos alguns átomos de silício, tá? Aqui ilustrado em azul, tá? E aí temos as ligações químicas que esse cara pode fazer. Aqui eu estou tendo uma liberdade poética para poder ilustrar ali em 2D, tá? Algo semelhante a isso aqui. E quando eu faço esse tipo de ação, por exemplo, aplicando um campo elétrico nessa direção, meu campo elétrico aqui, tá? O elétron, a força elétrica vai puxar na direção oposta aqui por conta da carga do elétron. Então o elétron, por exemplo, vai romper essa ligação química e vai se movimentar na direção oposta ao campo. Então veja o que está acontecendo aqui. Ao aplicar essa diferença de potencial, esse elétron que estava na ligação química, no caso aqui de compartilhamento, deixou de formar essa ligação e passa a se movimentar dentro da estrutura cristalina do silício. Com isso, um buraco aparece. Tá? Esse conceito é muito interessante, que não existe esse tipo de coisa, tipo um buraco, num metal. Tá? Esse buraco é a ausência da ligação química. Tá? É um espaço vazio que está tomando lugar. E veja só o comportamento desse cara. Conforme esse campo é aplicado, ele é mais intenso o suficiente, ele começa a quebrar essas outras ligações químicas, fazendo esse elétron que estava aqui também se movimentar e, no segundo momento, ocupar esse espaço. Então, enquanto os elétrons vão se deslocando na direção oposta à do campo elétrico, tá? No sentido oposto, os buracos vão caminhando na direção do campo elétrico. Tá? Ele estava inicialmente aqui e depois ela foi se movimentando, porque o elétron vai passando a ocupar esse espaço. Tá? O elétron, quando ele se movimenta, ele tem a ação dessa força elétrica, mas também ele tem uma ação interna dos outros elétrons, dos núcleos dos átomos, tá, de silício. E é isso que eu vou discutir um pouquinho hoje, o efeito efetivo que se tem. Né? A gente consegue calcular facilmente essa força elétrica. Essa força elétrica, ela é a carga do elétron vezes o campo elétrico. Eu vou representar aqui por essa letra grega aqui, o epsilon, para que não se confunda com energia. Tá? E como eu comentei, ela não é a força resultante, e sim parte significativa da força que está atuando nos elétrons. Então a força resultante dos elétrons seria essa força elétrica mais uma força, vamos dizer, uma força interna, tá? Que por conta dos núcleos dos outros elétrons, e é muito mais difícil de eu calcular essa força. Então o que a gente faz é criar esse conceito de massa efetiva. O que a gente faz é, então, por exemplo, tratando de aceleração aqui, né, dos elétrons, eu vou eliminar esse termo, introduzindo esse conceito aqui de massa efetiva, que é uma massa que ela normalmente é menor do que o valor efetivo da massa do elétron. Tá? Então seria
aceleração é igual a carga do elétron vezes o campo dividido por essa massa corrigida, vamos dizer assim, uma massa corrigida. Então vamos ver como é que essa massa se comporta efetivamente. Eu vou colocar aqui a resposta para ver onde a gente quer chegar. O que a gente quer chegar é o seguinte, é que no modelo pseudo-clássico, né, essa massa efetiva, 1 sobre a massa efetiva, na verdade, é igual a 1 sobre h cortado ao quadrado, que é a constante de Planck dividido por 2π, aí no caso tudo isso é ao quadrado. Esse 1 sobre a massa efetiva, ela é a derivada segunda do espaço recíproco, tá? É nisso daqui que a gente dá energia em relação ao espaço recíproco, que é as nossas curvas de energia que a gente tem mostrado, certo? Então vamos ver como é que a gente chega nisso. Então o primeiro passo, a gente vai partir aqui do princípio que a variação de energia no meu sistema é uma força vezes um determinado deslocamento, tá? Vamos trabalhar infinitesimalmente, tá? Essa força aqui eu vou falar que ela é a força elétrica, então ela é E vezes o campo elétrico, e o movimento que a gente está trabalhando aqui é do elétron com uma onda, então seria a velocidade de grupo dessa onda vezes a variação de tempo, certo? Essa é o meu espaço aqui, ó, quando eu trabalho com a energia, né? A energia ou o trabalho é força vezes o deslocamento, certo? Então esse é o primeiro conceito, e aí eu vou pedir aqui uma atenção especial para lembrar o que é essa velocidade de grupo de ondas, tá? Ela vai depender de um h cortado e vai depender da derivada parcial da energia no espaço recíproco, tá? Então, se eu puder agora aplicar esses conceitos aqui no valor de VG, o que eu vou ter é dE igual a a carga do elétron vezes o campo, vezes 1 sobre H cortado, del E, del K, e agora dt, certo? E isso, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, transformar isso aqui numa igualdade, né? De tal forma que eu passe a ter a variação do espaço recíproco em relação ao tempo, passa isso para cá, esse dividindo aqui, é igual a E sobre o campo sobre H cortado, tá? É isso aí. Essa é a primeira relação que eu vou chegar. E lembrando aqui desse conceito, e lembrando que a aceleração é essa variação aqui do G, da velocidade do grupo por dt, então aí a gente pode então aplicar esse conceito aqui, fazendo essa derivada, tá? Aí a gente passa a ter uma derivada 1 sobre h cortado d dt. Vou derivar esse termo aqui, vou passar a ter então uma derivada segunda desse termo, certo? Então, para fazer essa derivada aqui, a regra de derivadas parciais vão me levar a 1 sobre h cortado, a derivada segunda do espaço da energia sobre o espaço recíproco, dq dt. Esse termo aqui, dq dt, foi o cara que eu acabei de calcular aqui, certo? E isso vai ser 1 sobre h cortado, a derivada parcial aqui, a segunda ordem, né, dessa derivada parcial, Ezinho o campo dividido para o h cortado, tá? Isso aqui vai me levar, considerando agora essa outra parte da expressão e essa daqui, vai me levar a esse conceito que eu coloquei aqui, tá? Que é
a massa efetiva do elétron é igual a H cortado vezes a derivada, vamos colocar, da energia sobre o espaço recíproco, tá? A derivada segunda elevada a menos 1. Tá? A gente poderia inverter tudo isso. Em outras palavras, o que a gente quer dizer? Quando a gente plota aqui energia por espaço recíproco, a gente tem colocado isso aí em alguns vídeos anteriores. A gente tem essas curvaturas aqui, ó, no meu diagrama, por exemplo, da banda de valência. Quanto maior essa curvatura, menor é a massa efetiva do elétron. Tá? Por exemplo, aqui na banda de valência ou na banda de condução, você tem diferentes curvaturas. Essa curvatura aqui é diferente dessa, ó, diferentes raios de curvatura. Quanto maior esse raio de curvatura, menor a massa efetiva do elétron. Ok? Isso vai nos dar, no segundo momento, uma noção um pouco mais apropriada da condutividade desses materiais. Então, esse vídeo aqui dedicado sobre a massa efetiva dos elétrons. Vamos mover agora para outros conceitos, né, da condutividade desses materiais. Então,